E a Tito, Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, nas três, na verdade, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, Paulo identifica-se como sendo quem? O autor destas cartas. Ok? Quem são os destinatários? Em seguida, ele identifica o destinatário como primeiro, sendo Timóteo, verdadeiro filho na fé. Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Então, ambos são seus filhos espirituais. Ok? São seus filhos espirituais. Eu tenho vários filhos espirituais espalhados pelo Brasil, tenho no Japão, tenho na América. Graça que Deus me dá, privilégio que Deus me dá e que me honra. E são filhos que vieram das nossas entranhas, para vocês terem uma ideia. Então, queridos, ele se direciona como um pai aos seus filhos. E a palavra do pai com o filho, não na questão da correção apenas, mas na questão da instrução é muito mais forte. Então, com estas três coisas ficam evidentes. Primeiro, na página 20, estamos lá. Tanto Tito como Timóteo são ainda que, indiretamente, fruto do trabalho pastoral de Paulo. Daí o direito que este tem de considerá-los como filhos ou seus filhos. Segundo, ressalta-se que esta é a forma com a qual Paulo trata as comunidades que ele funda. E por último, com a expressão verdadeiro filho na fé, Paulo, na verdade, está chamando Timóteo ao compromisso de preservar e ao mesmo tempo passar adiante as tradições que lhe foram dadas. Então, Timóteo, além de ser filho, ele é discípulo. Entenderam? Porque aquele que recebe a instrução, recebe o ensino, é formado, é forjado pelo seu mestre, é porque esse discípulo, ele vai ter que levar adiante todo o ensino, toda a instrução do seu mestre. Mas esse discípulo, ele vai acabar em algum momento se tornando mestre. E ele vai acabar fazendo outros discípulos. Então, essa era a ideia de Paulo. O seu trabalho discipular era não apenas tratar como um pai aos filhos, mas fazer de Timóteo e Tito mestres depois de discípulos, não é? Para que eles fizessem outros discípulos também. Então eu já falei aqui, queridos, né, que a contestação à autoria paulina é uma das coisas que tratam aí vários estudiosos, enfim. Mas nós sabemos de antemão, sem gastarmos muito tempo com isso, que o próprio apóstolo Paulo disse que foi ele quem escreveu estas cartas. Ok? Então vocês podem ler depois a página 21, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais, que devem nesse conteúdo, mas eu sugiro a vocês que entendam. Paulo declara ser o autor das 3 epístolas, tá? Muito bem? Amém. Ok. Nós temos aqui, queridos, ainda na página de número 22, na página número 22, nós temos aqui, de acordo com o dicionário Wycliffe, na página 22, a letra A, as cartas em apreço possuem um estilo tão diferente que é possível identificar 165 palavras gregas clássicas. Também temos alguns estudos que apontam os seguintes dados. As pastorais possuem cerca de 901 palavras, das quais 306 são novas ou não pertencem ao vocabulário das epístolas atribuídas ao apóstolo. Isso é suficiente para dizer essa suposta contradição de que Paulo não escreveu essas cartas a Timóteo e a Tito? Estudando bastante a fundo, que já fiz nesse tema, não é suficiente. Só porque Paulo utilizou um outro vocabulário, eu acredito que o argumento que eu utilizei antes, de que escrever para uma pessoa é de uma forma, escrever para uma comunidade inteira é de outra, escrever para tua mãe, para o teu pai, um texto é uma coisa, escrever para o prefeito da cidade, para a cidade inteira é outra. Então, queridos, entendamos
que mesmo que hajam outros argumentos, Paulo é aquele quem deu o título e escreveu também as cartas em questão. Na página 23, nós temos assim, a letra D, o problema histórico documental, ou seja, os dados das pastorais, principalmente 1 Timóteo, não se harmonizam com os dados de Atos e das demais cartas paulinas. Na verdade, na primeira carta a Timóteo e na de Tito, observamos uma total ausência das marcas pessoais do apóstolo. Isto foi dito por Pfeiffer, mas mesmo assim, reforço, por causa desses detalhes, ainda que possam ter coerência, Paulo, nós o consideramos como autor e também o direcionador destas cartas, ok? Nós vamos ver ainda, nesse slide, que o objetivo da epístola a Tito, já vimos a de Timóteo, é a observação da sã doutrina que produz uma vida cristã reta e santa. E também a nomeação de líderes idôneos. É aqui que Paulo trata do caráter de cada um dos obreiros, do caráter de cada um dos líderes que devem estar à frente da igreja. E Paulo não deixa por menos. Se para os membros, não é, a vida deve ser ilibada, correta, o nível que trata com os líderes deve ser muito mais elevado, muito mais cuidadoso. Portanto, vamos ao próximo slide. Nós temos o seguinte, nós temos aqui peculiaridades das epístolas pastorais. De novo, são dirigidas a Tito e não a comunidades, a Tito e a Timóteo, né, no caso. Tem vocabulário diferente das demais cartas de Paulo, já expliquei o motivo de maneira mais simples para vocês. Não segue o estilo do gênero epistolar, que tem aquela saudação, ações de graça e tratamento dos assuntos, como era no caso daquelas dirigidas às igrejas. Tem saudação diferente das demais cartas de Paulo e possui um teor altamente ministerial e apologético. O que é apologético? Que faz defesa da fé, ok? Amém. Apologia, ok? Pegaram? Glória. E estudem sempre. Um dos maiores apologetas da língua portuguesa que eu conheço chama-se Abraão de Almeida. E ele escreveu livros que eu já li fantásticos, como O Tabernáculo e a Igreja. E ele faz a tipologia bíblica ficar muito clara, né, do Antigo Testamento, as figuras, cumprindo-se na figura de Jesus, o seu ministério. Então, o tipo do Antigo Testamento cumprindo-se no antítipo do Novo Testamento. Foi ele que comentou a revista da CPAD da Escola Bíblica sobre o tabernáculo? Sim, sim, sim. Foi Ireneu Cabral. Ah, não, mas o comentário ou o texto em si? A edição do contexto? Não, foi Ireneu Cabral. Ah, tá. Aquele ali foi Ireneu Cabral. Quem fez o texto em si da escritura, ele foi utilizado. Abraão de Almeida foi utilizado. O livro dele, o texto dele foi utilizado, sim, com certeza. Vamos adiante? Na verdade, ele é uma referência bibliográfica fantástica. Ah, fantástico. Vamos lá. Autoria e destinatários. Já falei bastante, mas nós vamos ler os itens para vocês recordarem. O apóstolo Paulo escreveu as 3 cartas pastorais, 2 destinadas a Timóteo e uma destinada a Tito. Alguém tem alguma dificuldade de aceitar que foi Paulo que escreveu? Mesmo com esses outros argumentos que vocês devem ter lido e estudado já, porque o livro estava na mão de vocês, não é? Amém. Estudem antes de vir. Não fiquem dependendo apenas de nós, monitores, professores. Estudem antes de vir, porque o livro ele é autodidático. E aquilo que você não entendeu vai ser esclarecido em aula. É esclarecido em aula. Vamos lá. Paulo considerava Timóteo e Tito como verdadeiros filhos na fé. Ao identificar-se para Timóteo, Paulo escreve: Paulo, apóstolo de Cristo. No caso, está separado ali com uma vírgula, mas não deveria estar a vírgula ali. De Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, ok? E depois nós temos aqui, a Tito, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Passa a outro. Muito bem.
A contestação e a autoria, só estamos fazendo uma revisão. O debate sobre as epístolas pastorais teve início no ambiente acadêmico no século XIX. Século XIX nós estamos falando aí, né, de 1800 e alguma coisa, ok? Certo? Século XIX, 1800 e alguma coisa. Estimulado com pesquisa histórico-crítica que questionou a autenticidade das cartas. Eu sei, queridos, tá, que existem estudiosos sérios, mas existem outros estudiosos que gastam o seu tempo só para tentar complicar a vida dos cristãos. E alguns deles se debruçaram nesses temas. E se eles conseguissem provar que não foi Paulo, e não conseguiram, que escreveu essas 3 cartas, eles poderiam questionar o quê? A canonicidade destas cartas. Ou seja, nós estamos falando da sacralidade dessas cartas. Então não seriam textos inspirados por Deus, dados a Paulo, para que nós o usássemos na Bíblia hoje. Vocês entendem a intenção? Se eles pudessem provar que não foi Paulo que escreveu, eles poderiam querer contestar a canonicidade e a sacralidade do texto sagrado. Ok? Mas como não conseguiram, ficaram só nas conjecturas, então nós nos apoiamos ainda na Bíblia e no texto sagrado como ele é. Primeira carta pastoral a ter sua autoria contestada foi 1 Timóteo. E aí os argumentos vocês já viram, referências nas pastorais seriam do 2º século, dados contidos nas pastorais não se harmonizam com os dados contidos em Atos e demais cartas paulinas. Repetindo, foram escritas a pessoas específicas, não a comunidades. Isso já faz uma grande diferença. Depois, a organização das pastorais não é típica do 1º século. Depois, sua organização centrada nos carismas, ao invés de nas figuras de autoridade, ou seja, utilizam aqui como prova 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais. Se balizaram muito na questão de Paulo orientar Timóteo e Tito acerca dos dons espirituais. Pode passar a próxima, por favor. Então, refutação às contestações. O que significa isso? Bom, os camaradas vieram, né, os prefeitos agora vieram e apresentaram um novo estudo sobre o estudo do governador em relação às bandeiras. Você sabe como é que está acontecendo, né? Você sabe, né? O governador vai lá e diz que aquela região é bandeira vermelha. Aí isso ele declara na sexta ou no sábado. Aí o prefeito tem até segunda-feira para reunir um estudo local lá e apresentar um documento contestando, refutando aquilo que disse os estudos do governador. Então ele apresenta um contra-argumento, ok? Para tentar mudar, né, a declaração que o governo acha que está correta. Isso acontece em todos os níveis, tá? Desde que mundo é mundo, a contestação e a refutação acontecem. Vamos lá. Então, refutar o que eles disseram. Primeiro item, os termos bispo, né, episcopo ou episcopos, e no grego, ou presbítero, que é presbíteros, não tinham no 1º século o mesmo significado que no final do 2º século, que é quando eles atribuem, né, algumas falhas, alguns erros que poderiam então descaracterizar ser Paulo o autor da carta, ok? Mas aqui nós estamos dizendo, os termos bispo e presbítero não tinham no 1º século, e no caso o mesmo significado que no final do 2º século, mas a intenção de Paulo chamá-los os líderes de bispo ou de presbíteros era o mesmo que chamá-los de pastores ou supervisores da igreja. E ninguém sabia melhor do que isso, do que aquele que se tornou e foi o fundador da maioria das igrejas que nós conhecemos no Novo Testamento. Ok? Então esses termos são utilizados porque Paulo formou e forjou esses homens para serem bispos ou presbíteros, que significam, presbítero, uma das traduções é ancião, ok? Ancião para você o que é, irmão? O que é ancião para você? Sou mais velho.
Pessoa mais velha, o que mais? Idôneo, sabe? O que é um ancião? Existe uma diferença, tá? Quando a Bíblia chama ancião de dias, ele está falando que tem muitos anos, muito tempo de vida. Mas quando ele chama apenas de ancião, pode estar se referindo ao quê? Autoridade. A autoridade é uma pessoa que tem experiência, tem conhecimento na vida. Então, um presbítero não é apenas aquele que é ancião de dias, de anos, é aquele que tem uma experiência, conhecimento, capaz de liderar a igreja. Entenderam? Pode ser um jovem presbítero, mas esse jovem presbítero tem um bom nível de conhecimento e de experiência na área de liderar, de cuidar, de dirigir a igreja. Ok, queridos? Então, é possível ter um ancião presbítero ainda jovem? É claro que sim, no sentido de que ele é preparado, tem conhecimento, tem experiência para lidar com as situações da igreja. Por isso, Paulo vai adverti-los que era necessário que eles fossem casados, que tivessem filhos. Por quê? Por quê? Porque ele sabe o que é passar em casa o que os seus irmãos vivem também nos seus lares, entenderam? Ele sabe literalmente o que é enfrentar dificuldades com a família, com os filhos, em casa. Então ele tem capacidade também, porque é um homem de Deus, para lidar muitas vezes com aquela família que vem e traz os seus problemas para o seu pastor. Como é que pode um jovem solteiro aconselhar um casal casado? É impossível? Sim ou não? Não, eu digo, é impossível. É complicado. Entenderam? Entenderam o que eu estou dizendo? É isso que vocês têm que pensar e analisar. Por que será que o texto bíblico orienta que deve ser casado, que deve ter filhos em sujeição? Porque se ele não governa bem a sua casa, não vai governar bem a igreja. Por que será que Paulo está dizendo isso? Porque é necessário que aquela pessoa que está liderando, ela esteja preparada para encarar os problemas que vierem ao seu encontro para ela resolver. Entende? Do que entende um jovem solteiro de problemas conjugais? Talvez ele tenha uma boa teoria, mas não tem nada de prática. Então seria o correto dos líderes da igreja não separarem para esta função alguém que ainda não tenha esse conhecimento, essa experiência para lidar com os problemas que os outros também lidam no seu dia a dia. Ah, é impossível? Não sei. Não sei. Talvez Deus capacite com sabedoria do alto, com um dom espiritual, do discernimento, é outra história, né? Mas é uma coisa muito específica, é uma coisa muito particular. No geral, é preciso que esteja pronto esse presbítero, esse bispo, como um pai de família, como um pai que tenha sua esposa, seus filhos em liderança, debaixo do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho, para que quando ele for atender a igreja, ele possa exatamente compreender o que os outros passam e vivem. Vamos dar um exemplo? Já lhe dou a palavra. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por que ele é o nosso sumo sacerdote? Hebreus 4 explica. Hebreus diz que ele padeceu todas as nossas tentações. Ele passou por tudo que o ser humano passa. Ele enfrentou tudo que o homem e a mulher enfrentam. Vocês estão entendendo? Ele passou na própria pele todas as agruras humanas. Então ele, Jesus, quando vai olhar para mim e para você, você não pode dizer assim, o senhor não sabe o que eu estou passando. Entenderam? Porque ele passou isso e muito mais do que nós já passamos na vida, na sua própria carne. Então Jesus sabe exatamente o que é sofrer, o que é ser perseguido,
caluniado, mentido, batido, agredido, enfim, tudo de ruim que você imaginar que um ser humano pode passar na vida, Jesus passou desde a sua infância. Ok? Você acha que não tinha ciúme dos irmãos e das irmãs em casa? José e Maria tiveram outros filhos e filhas. Não foram eles que disseram, sobe mesmo a Jerusalém, vai lá e te apresenta, como quem diz, vai e te mata. Os próprios irmãos. Rejeição no lar. Entendam, queridos. Então, esses detalhes são muito importantes. E eu quero aqui já finalizar, porque está chegando o meu horário das 9, depois o irmão Fernando tem a sua parte. Nós temos aqui na página 24, deixa aqui que eu já vou voltar aqui. Nós temos aqui na página 24, só falando para vocês, justamente esse termo, que é, primeiro, os termos presbítero e bispo, né? Episcopo ou episcopos, e presbíteros, que nós temos aqui em grego. Desconsiderem ali o texto em grego, tá? Tem alguns erros ali, os nossos corretores já estão fazendo a correção, ou já fizeram a correção para imprimir a nova edição, tá? Não tinham na época o mesmo significado, como nós lemos, mas são termos intercambiáveis para supervisão, como eu falei para vocês, exercida por anciãos. E agora você entendeu, ancião tem diferença entre ancião de dias, que é de anos, de longevidade, uma pessoa velha, e tem um ancião, no caso, de conhecimento, de capacidade, pode ser um jovem presbítero, mas que ele tenha conhecimento de causa, sabedoria necessária, capacidade suficiente para liderar e supervisionar a igreja, tá? Então nós vemos ali na página 24, segundo o termo bispo, ocorre em uma das cartas, tá, reconhecidamente paulinas e no livro de Atos. Com estas menções, podemos supor que as igrejas de Éfeso e Filipos possuíam sim algum tipo de organização ministerial. Quando consultamos o termo presbítero, confirmamos, na página 25 lá em cima, confirmamos que ao fundar as igrejas Paulo se preocupava em estabelecer, sim, um corpo de anciãos. De novo, ancião só de dias? É claro que o mais velho supõe-se que tenha mais experiência, mas nem todos eram ancião de dias. Tá? Isso é plenamente justificável se considerarmos que a igreja de Jerusalém possuía um presbítero, como está em Atos 15, 4, 6, 22, 23 e também depois 16 e 4. Tal modelo tinha seu fundamento na cultura judaica. Tá? Tal fundamento tinha o seu elemento na cultura judaica. E aqui, ó, ao fundar então as igrejas, Paulo se preocupava em quê? Em estabelecer um corpo de anciãos. Paulo se preocupava em estabelecer uma liderança forte. Paulo se preocupava em formar discípulos, que logo em seguida se tornariam mestres. E esses mestres formariam outros discípulos. E esses discípulos se tornariam mestres, que formariam outros discípulos, até chegar onde? Nos nossos dias. Isso não é maravilhoso? Amém. Isso não é precioso? O que Deus colocou na mente de Paulo, o Espírito Santo colocou na mente de Paulo, e Paulo fez, escreveu, trabalhou para formar esses homens levaram outros homens, e esses homens levaram outros homens, que levaram outras mulheres, que levaram outros homens, até chegar aonde? Aqui na mão do sabão nesta noite. Amém. Isso é precioso demais. Deus cuidando da sua igreja. Lembre-se, quando estavam discutindo sobre o movimento que Jesus havia iniciado e havia levantado em Israel, o que aconteceu? Gamaliel se colocou diante do sinédrio e disse: se é como de Judas, se é como de outro ali, aquele outro lá, matando o seu líder, se dispersa o seu grupo. Se este de Jesus aí for a mesma coisa, vocês vão matar e crucificar o líder e vai acabar o movimento, não é? Só que Gamaliel diz o quê? Cuidado, porém, para que não sejais encontrado lutando contra quem? Contra Deus.
Porque se fosse um movimento meramente como os outros, humano, matou o líder, enterrou o líder, acabou o movimento. Só que o nosso Jesus, mataram ele, ao terceiro dia ele ressuscitou. Não é verdade? E ao terceiro dia ressurreto, o que ele fez? Reencontrou os seus discípulos. E depois disso, passou mais 40 dias com eles, lhes dando as últimas instruções e forjando eles para aquilo que estava por vir. E prometeu: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas vocês não vão estar sozinhos. Dali 10 dias, o que aconteceu? Ele envia o Espírito Santo e reveste eles de poder, batizando-os no Espírito Santo e com fogo. E o que eles se tornaram a partir de então? Que Jesus disse em Atos 1:8: e ser-me-eis testemunhas. Eram os discípulos testemunhas de Jesus. E aí o que aconteceu? Eles formaram outros discípulos, mataram alguns deles, outros morreram por ocasião de doença ou de ordem natural, mas esses discípulos se levantaram e nunca houve uma instituição, por mais que a gente considere o Holocausto como uma atrocidade, nunca houve uma instituição tão perseguida para a morte como a igreja. Mas quanto mais derramavam sangue na terra dos cristãos, mais o evangelho prosperava, mais o nome de Jesus se tornava conhecido, mais a glória de Deus se manifestava sobre a terra. Amém, queridos? Amém. Vamos ao próximo slide. Tem só mais um? Tem só mais um? Já é as respostas. Que já são aqui, né, as respostas do nosso texto. E aí nós temos o seguinte: quando iniciou o debate sobre as epístolas pastorais, sobre, a autenticidade, né, de Paulo ser o escritor, no início do século XIX. O que é o século XIX? Começa em 1801. Sempre é importante salientar para vocês uma questão cultural importante, tá? Por exemplo, século XVII, como é que eu calculo? Ok? Século XVII. Século XVII é no ano de 1601 até 1699 ou 1700. Alguns consideram. Por quê? Somos os dois primeiros, 16 mil, ó, pensa assim, pena que não tem o quadro aqui, mas tudo bem. Imagina comigo, 1601, 1601, somo 16 com uma da ponta, dá 17. Então, começando 1601, está começando o 17º século. Já se passaram ali 16 séculos e agora começou o 17º. Se eu fosse calcular assim, ó, qual é o século? Aí vocês me dizem, 1522, que século é esse? 16, por que 16? Porque eu pego 15, né, e somo mais um, porque começou a partir de 1501, o 16º século. Ah, pastor, eu não entendi nada. Não se preocupe, tá? Eu posso mandar depois para o grupo de vocês uma explicaçãozinha ainda melhor, um quadrinho bonitinho para vocês entenderem. O ano de 1313, que século é esse? 1313. 14. Isso, por quê? Porque eu pego o 13 do início e já começou em 1301. É simples, não é difícil, tá? Não é difícil mesmo, tá? 1313 é o século 14. Por quê? Porque a partir de 1301 já é o século 14. Eu sei que tem essas questõezinhas de século, mas isso é importante, porque a Bíblia trata muito disso, ok? A história bíblica trata muito disso, ok? Então, século XIX é pelos idos de 1800 e alguma coisa, entenderam? Porque é 18 mais 1, entenderam? Ok? Senão, não se assusta que depois a gente passa um grupo para vocês. Então, como o autor identifica-se a Timóteo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Isso é Timóteo. Como é que ele se identifica a Tito? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Tal qual. Depois, qual a primeira epístola dentre as pastorais
a ser questionada, né, a sua autoria paulina. Foi a primeira carta de Timóteo, tá? Eles disseram, mas não tem a mesma linguagem, tem centenas de palavras diferentes daquelas que Paulo escreveu nas cartas das igrejas, e agora está diferente aqui, né, a Timóteo e a Tito, enfim. Mas nós tomamos por convicção que seja Paulo, pelos outros argumentos que nós vimos. Qual é a preocupação de Paulo ao fundar as igrejas? Paulo se preocupava em estabelecer um corpo de ancião, de velhos, é isso? Não, de conhecimento. Só de velhos? Melhorou a pergunta. O que era de mesmo? De bispos e presbíteros, que eram aqueles capacitados, capazes para supervisionar a igreja, que tinham experiência, mesmo sendo mais jovens. Tinha seu fundamento na cultura judaica, é óbvio. Por quê? Porque era possível, né, que eles pudessem liderar naqueles moldes. Paulo era judeu. Agora, pensem comigo, quando é que um homem era considerado um adulto, um homem de maior experiência ou de maior idade na cultura judaica? Já ouvi 40, dou-lhe uma. 30. 30, dou-lhe duas. São os nossos companheiros? A discussão, senhores e senhoras, é entre 30 e 40. Mas nós podemos tomar por base a figura, só a figura de Jesus, só a figura de Jesus, porque a partir dos 30 anos, o homem poderia ser intitulado como rabino, como rabi, como mestre.